BRCast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e hoje eu e Thaís Alves estamos fora do governo e além da polícia, porque voltamos com nosso vídeo de Torchwood. É isso aí, vamos voltar com Torchwood, aquela Tem série tempo, que né, que faz tempo que a gente não fala de Coitado, Torchwood. Torchwood acaba que não é que ele fica negligenciado aqui no da BRCast, é que quando Só um pouquinho. a gente entrou numa leva de finales, né, na moderna e na clássica. E na clássica. E aí a gente não queria perder o ritmo, né, e aí, coitado, ele acabou ficando, mas a gente tá perto do final dele também. É um problema que a série clássica ela vai seduzindo a gente, Vai né? mesmo. E a gente vai deixando Torchwood pra trás, mas toda vez que a gente volta pra fazer review de Torchwood, a gente lembra o quanto é legal. Sim, sim. É uma série muito boa, né? E o episódio de hoje, cara, É legal pra caramba. eu vou além. Eu acho que é o episódio mais legal dessa temporada até agora. Oh! É muito Que maneiro. declaração forte. Não, porque é um episódio com elementos de viagem no tempo pesada, né? Que é- Pesadíssimos. Qual é o episódio de hoje? Out of time. Sim, Fora cara. do tempo. Exatamente. Fora do tempo. Um episódio aí que nem vilão a gente tem. É só uma situação. Pois é, isso é que, Isso é muito que maneiro. torna o episódio tão legal, né? No fim das contas. Um episódio muito bacana de assistir. Recomendamos pra quem tiver aí na Com certeza. na pegada de ver uma coisa que não é tão ação, é engraçado, né? É Porque muito legal, Torchwood geralmente né? é ação, não sei o quê, mas esse episódio não tem. Muito, é policial, né? Ou investigativo, né? Que a Toshiko fica lá no computador descobrindo coisas. Esse episódio não, ele é super assim, pé no chão, né? É. E ele é muito mais sobre relacionamento do que sobre combater um vilão. É. Né? Isso é muito maneiro. Muito legal. Torchwood tem dessas e quando tem, faz muito bem. né, É muito cara? legal. Pois bem, vamos dar aquela paradinha e a gente já volta já pra conversar sobre Out of Time. Simbora! Então vamos aí pra mais uma aventura naquele lugar que a gente adora, Cardiff. Sim, Cardiff, Nada faz mais, nada saudade. menos É. que, como disse Fred Pavão, A Niterói britânica. né? exatamente, exatamente. Voltamos aí pro time de Torchwood, né? Esses personagens que a gente já se sente amigo deles, É, já. a gente já sente Sente faz parte próximo da Torchwood. da né? família Torchwood, não é verdade? Temos aí de novo Owen, Gwen, Toshiko, apareceu um pouquinho nesse episódio, infelizmente, adoro Toshiko. Ianto também aparece Ian, um pouquinho, mas e- aparece até mais que a Toshiko. até mais, né? E o Jack Harkness, né? Nosso verdadeiro herói, nosso É o protagonista. protagonista de Torchwood, né? Exato. E acontece que nesse episódio ele começa meio que... Não dá pra saber o que tá acontecendo ainda, né? Não. Porque eles estão ali num negócio de pouso de avião, aí É. pousam um avião, sai a pilota ali, já começa lá com o Jack, ele, sai duas pessoas, que você... Quando a pilota sai, whatever, né? Até aí, nada demais. mais ou menos. Não, ela não dá nada. Não. Quando os passageiros saem, aí você fica meio assim. E aí o Jack pergunta, tudo bem, onde você tá vindo? Ela fala, que dia é hoje? Ela fala, dia tal. É. Do mês tal. Tá bom, mas de que De ano? que ano? E ela fala 53. 53. né? Aí já... Opa, tem alguma coisa errada por E aí. essa é a cold scene, né? É bem rápido até. E é engraçado porque você vê a importância do quê? Dos trajes, Sim. dos costumes, Ah, da dos roupa, costumes? dos customs, né? Da roupa, do figurino. Porque tá na cara que essas pessoas são de outro lugar por causa da roupa que elas estão vestindo, né? Sim, Eles são denuncia tão bastante. diferentes. É. E é muito bacana porque assim, eles, né, depois que a gente volta da cold scene, eles já estão chegando ali no Torchwood Hub, né? Aham. No esconderijo dele. Na torre ali, na né? torre, Em exatamente. Cardiff. E aí o lance é que eles começam a explicar pros três o que tá acontecendo. Eles falam, seguinte, vocês estavam pegando vocês pegaram um avião e vocês passaram por essa fenda no tempo. Ah, a gente fez alguma coisa? Não. Vocês só estavam no lugar errado, na hora errada, ou no lugar certo, na hora certa. Vocês passaram, vocês pularam 50 e tantos anos pra frente. No avião que a própria moça tava pilotando, né? A Diane Holmes, Sim. né? Que ela se apresenta ali. Ela mesma tava pilotando o avião por algum motivo. Tinha uma fenda ali, onde eles estavam, e caíram direto muitos anos na frente depois. Exato. A gente pode... Eles falam durante o episódio sobre 50 anos, né? A gente sabe que é arredondado 50, 50 e por poucos. volta Por quê? de... Porque Torchwood, da primeira temporada, se passa após os eventos da Batalha de Canary Wharf. E a gente sabe que isso se passou em 2007. E esse episódio, ele é no Natal. Então. Muito normalmente, é o Natal de 2007. Por ali. Então, é 54 anos. 50 e pouquinhos. 50 e poucos anos depois aí do momento em que eles pegaram o avião. Tanto que, ao longo do episódio, vai sendo falado, tipo, ontem eu fiz tal coisa, eu tava indo, a menina, né, a mais novinha, a Emma, ela fala assim, eu tinha combinado com um amigo, com a minha mãe, que amanhã ia fazer não sei o quê. E aí a Gwen fala pra ela, só que amanhã já passou, já tem mais de 50 anos. Exatamente, são 5 décadas além do que eles estavam vivendo lá atrás. Na cabeça deles, pra eles, foi ontem. Não, pra eles literalmente, foi ontem. Só que agora eles são muito mais na frente. E é muito bacana ver essa dinâmica aí deles de
tentar entender como é o mundo hoje. Eles vão na loja, né? Eu adoro essa cena da loja, Não, é muito maneiro né? porque as coisas que surpreendem eles, né? Isso. Que quem leva o Yanto, né? Aí quando eles chegam na loja, ele é um supermercado, né? A porta abre automático. Aí a menina, a Diane. Né? É a Diane. Ela chega assim, que isso? Como é que aconteceu isso? Aí o Yanto fala, a porta automática, tem um sensor. Aí ele tá no meio da explicação, ela, olha, banana. Aí ele fala, banana é mais interessante. Porque nos anos 50, vamos lá, eles estavam saindo de um período de guerra. Pós-guerra, né? Pós-guerra, tudo era muito caro. E bananas são coisas caras em lugares que não são tropicais. Os anos 50 ainda estão sofrendo com o fim da guerra. O aftermath da guerra, né? Então, assim, imagina pra uma pessoa que lutou, que tava na guerra, porque a Diane fala que voou na guerra. Ela foi pilota banana, de guerra. que é uma coisa tão trivial pra gente, sendo vendida ali, porque tinha... O cara até fala, né? Então acho que a gente parou de racionar comida. E aí porque tem comida e abundância. E o Yanto fala, não, a gente tá na época do capitalismo, né? O capitalismo no seu ponto mais alto. Tipo, você pode entrar numa loja e comprar o que você quiser. E não aí tem problema nenhum. Exatamente, começa o showcase deles se maravilharem com as coisas de hoje em dia, e né? cada um vai pra uma coisa diferente. As meninas, elas, tem uma hora que elas pegam uns DVDs e olha, você pode comprar shows e músicas e ver em casa, nesse disco. Ela tá mexendo num DVD, né? Aí ela que já é bizarro, porque elas são na época de LP, né? De bolachão. E ela fala assim, não, mas ainda, né? Cinema, antigamente não tinha nem cassete, videocassete. Então, elas são da época que tinha que ir no cinema. Não, e o que tinha de entretenimento era televisão. Era vinilzão. Vinil de música, pra caso, música, né? Não, e ela fala assim, nossa, a gente pode colocar esse filme e ver em casa. Tipo, olha, que novidade enorme. O lance de maquiagem fala, é que eu não entendo, mascara é o quê? Rímel. Rímel, a prova d'água. Nossa, ela fica louca, ela fica maluca pelo rímel, a prova d'água. E o cara fica escandalizado porque ele vê ação de revistas, tem uma... Não é bem uma revista pornô, parece ser uma VIP, né? Não, na verdade eu vou além. Pode ser qualquer revista feminina. Então, aí ele fala, mas isso é um absurdo, tem crianças aqui. Aí o Yanto, essa menina na capa é apresentadora de programa de criança. Xuxa Feelings, devemos lembrar, né? que nós somos velhos o suficiente pra lembrar da época que Xuxa tava na TV louca. Maravilhosa. E também com aquelas roupinhas. Mas ela um pouquinho antes tinha feito aí o Amor Estranho Amor, né, cara? Que era um filme pornográfico. Na verdade, a Xuxa é daquela leva de atriz de pornô chanchada, né, cara? Não, ela não era de pornô chanchada. Mas é próximo. A gente tem também casos, por exemplo, Mara Maravilha. Maravilhosa. Que tava apresentando literalmente maravilhosa. Tava apresentando coisa pra criança, mas era uma louca desvarrida lá, beijava a criança no palco. Era uma maluquice, cara. Era uma maluquice. É Brasil, né? Brasil tem dessas. Anos 80, né? Pois 80, 90 era foda. Outra coisa legal que a Emma, né, a menina mais novinha, acha ali que ela pode comprar um monte de doce, né? Não, é porque ele fala assim, vocês têm X, achei 15 libras. E ela começa que nem uma maluca, comprar um monte de coisa, aí o Yanto fala, tudo bem, isso aí não deu 15 libras, mas você vai pode acabar mais, com seus dentes. Aí ela fala, você parece com a minha mãe, não sei o quê, porque, de novo, eles saíram de uma época onde se racionava comida. Exato. Então, e eles estavam loucos, comprando 1 trilhão de coisas ali. Pois é, pra eles é uma coisa é um conceito completamente diferente, de vida, né? Sim. Essa cena já é um pouquinho mais pra frente, mas tem uma, que é logo quando eles chegam, né, ali no Tortured Hub, que o Jack tá explicando pra eles, tipo, fala, vocês passaram pela Fena e tal, agora vocês estão aqui em 2000 e cacetada já. Aí ele fala, tudo bem, como é que a gente vai voltar? Aí o Jack fala, não faz. Vocês não podem voltar. Por quê? Não volta, né? Não tem isso, como. Isso nunca fica explícito ali no episódio. Qual é o can dessa frase? Qual é o pode? Porque assim, tecnologicamente falando, eu acredito que eles poderiam levar eles de volta sim. Só que pelo que o Jack explica, eles não poderiam ser levados de volta porque, historicamente falando, o voo deles sumiu e ninguém achou os corpos. E faz muito tempo, né? Não, e vida que seguiu, né? Não é nem questão de muito tempo, é que assim, na história da humanidade, esse caso já estava documentado que esse voo saiu com a pilota da Diane, não sei o quê, com 2 passageiros. Na data X. De tal lugar para tal lugar. E no meio do percurso, esse voo se perdeu e os corpos não foram achados. A gente tá falando de uma época... A Toshiko até fala, nos anos 50 as coisas antes, não eram devidamente não eram tão bem documentadas. Arquivadas, Então assim, né, BBC? Tudo bem, mas não achou, só um pouco depois. Mas não achou o corpo. Tudo bem, pode ter sido, caiu no meio do mar ou sei lá, aconteceu qualquer coisa, bateu um raio e eles foram pulverizados, sabe? Pode ser qualquer coisa. Não tinha documentação, não era bem documentadas as coisas e
é isso, historicamente falando, eles não poderiam estar mais na época deles após esses eventos, porque os corpos deles foram sumidos e estava documentado. É quase como se fosse um ponto fixo, né? Não, tipo, é um já, ponto fixo. já aconteceu, Exato. não tem o que fazer. E eu acredito que, assim, de novo, poderes podem, tecnologicamente falando, eles não devem levar eles de volta por conta dessas implicações. Isso. Ou seja, essas 3 pessoas estão fadadas a viver no futuro. A ficar ali, né? É mais ou menos o que aconteceu com o Amy e Rory, né? Eles são fadados a ficar lá no passado. É que aí é diferente porque tem a explicação dali é outra, né? O doutor, ele tá impossibilitado de buscar eles. Tanto que tinha até a brincadeira de, tudo bem, ele não pode ir pra Nova York nesse espaço de tempo. Ele pode, sei lá, pra Sydney, estaciona tardes, pega um voo, vai pra Nova York, busca ele e leva pra tarde de volta, entendeu? Sim, isso... Ele poderia ir pra qualquer lugar que não Nova York. Sem ser aquele momento no tempo e espaço. Mas nesse caso acho que é diferente, é uma questão mais de logística, de beleza, como a gente vai levar as pessoas de volta se pra aquela sociedade daquela época eles não existem mais. Não existem porque a gente mais. consegue falsificar Acabou. identidade pra eles aqui porque ninguém conhece essas caras. Que é o que acontece, né? É. Eles fazem IDs falsos, Documentos isso até falsos, isso. gera ali uma leve comoção, porque o cara fala, como é que você quer que eu use um outro nome que não o meu? É. O meu nome é tudo que eu ainda tenho. Pois é, Porque eu muito não tenho mais triste, família, né? De todos, eu acho que A história do cara é pior. É porque ele tem mais a perder do que as meninas. Não é nem mais a perder, ele já perdeu, né? Ele já perdeu. Porque, por exemplo, a Emma é uma menina que tá no começo da vida. Ela é uma adolescente, ela tem 18 anos. Ela tava indo pra casa dos tios pra cuidar de uma criança. Tipo, ela ia ser uma babysitter lá da família do priminho dela. Então, assim, ela tá começando a vida. Ela não tem nada a perder. Ela não tem um legado, ela não tem carreira, ela não tem marido, ela não tem filho, não tem nada. A Diane, a gente vê que, apesar dos anos 50, ela é uma mulher à frente de seu tempo. Uma mulher... Ela voa na guerra, né? Tipo, ela é uma mulher livre, independente. Não, você vê que é engraçado. Você vê que ela, mas ela não é casada. Sim, não, mas você vê que ela reage diferente a estímulos. Por exemplo, quando a menina Emma, ela tá a Gwen leva ela pra balada, tá depois porque, enfim, ela vai morar na casa da Gwen um tempinho, e aí a Gwen, pra variar a mente pro noivo lá, pro Reese, e fala que ela é prima, ela é enteada da tia dela. Como se ela estivesse, de alguma forma, parte da família. Exatamente. E aí elas vão levar ela pra balada. A menina vai pra balada, e na balada ela encontra um carinha e o cara começa a se pegar com ela. Na cabecinha dela, de menina de 18 anos, dos anos 50, foi o que ela fala, a gente tava só se beijando e se abraçando. E aí a Gwen fala, não, esse cara tava querendo te levar pra cama. Hoje em dia, o mundo normal. Está sexualmente mais aberto, né? Tipo, não tem mais essas limitações, né? Você vê que a menina até fala assim, mas a minha mãe me ensinou que homem nenhum vai querer casar com produto usado, né? E aí a Gwen explica que não tem nada a ver, Tem nada a ver, né? As coisas mudaram. Hoje em dia ainda tem gente babaca que entra nessas, mas o não, mundo, mas no geral, já não é tão, vou colocar entre aspas, tão pudico quanto era nos anos 50. Exatamente. E você vê que a menina, ela se impressiona, ela fala, nossa, mudou tal. Já a pilota, não. Ela entra, quando ela sai com o Owen, né? O Owen leva ela pro bar, tal, não sei o quê. E aí ele fala assim, ó... Um restaurante, né? Que ela fica lá esperando ele puxar a cadeira. E ele até fala, você tá esperando direitos iguais e cavalheirismo? E ela fala, uma coisa não deveria anular a outra. Pra você ver como Achei maravilhosa. E pra você ver como ela tá realmente pensando à frente, né, cara? Sim. E aí quando ela ele já tinha uma mente mais progressiva ali na frente, né? E aí você vê que quando ele joga a ideia do sexo, ele fala assim, a gente pode ir pra minha casa, pesquisar sobre você na internet. Isso eu não tô te cantando. Ela fala, tem whisky? E ela vai... Ela mesma dá o primeiro passo, né? Ele tinha dado, né? Mas ela comprou. E você vê que ela não se entra no alarde. Quando ele fala, de forma nenhuma. A gente vai ser fuck buddies. Não, ele explica casual, pra ela, tipo, amigos que fazem sexo de vez em quando, sem compromisso. E ela fala, não deveria... Não, ele fala casualmente. Aí ela fala, não tem nada casual no sexo, é mó legal, não sei o quê. É a segunda melhor coisa depois de voar. Sim, mas ela não entra numa... Ela não se escandaliza, tipo, meu Deus, as pessoas fazem sexo livremente. Não, é assim, estão fazendo isso agora? Beleza. Inclusive, ele pergunta, né, nossa, essa não foi a sua primeira vez. E ela fala, não, na verdade, eu era amante de um homem casado. E ele fala, nossa, mas, tipo, isso não era um problema pra você? E ela falava, olha, pelo menos eu não precisava cozinhar e limpar a casa pra ele. Quer dizer, né, ela já tá muito à frente. Você vê que ela era uma amante porque o que ela pensava de uma vida dela era não ter que cozinhar, não precisar cuidar de marido, entendeu? Mas a parte boa, ela já aproveitava antes. Sim. Então ela já tinha essa cabeça, né? Então assim, e de novo, né, são os estímulos variados, a mesma coisa, né? Você vê que
o cara, ele tem uma cabeça completamente diferente, né? Quando as meninas... Porque ele é mais velho também, né? Os três, eles vão morar meio que num... É tipo uma... Qual é o nome desse negócio? Tipo, uma república. É uma república, É uma república, E aí, onde moram duas meninas, foi onde Tortos conseguiu socar eles, né? E a novinha, a Emma, ela tem uma hora que ela fica sozinha com as meninas. E aí as meninas são... Deixa eu falar antes dela conhecer as meninas, na cena que ela conhece as meninas, ela tá tentando fazer o chá. É muito boa essa cena, que elas estão ali conversando na cozinha. É muito sutil, porque a menina tá abrindo o saquinho do chá. Saquinho individual. Sabe o saquinho do chá que já vem fechado pra você só botar água? Não, nos anos 50. Nos anos 50 não era assim. Ela vai lá, ela abre, ela tá botando um pozinho dentro da xícara. E ela, você vê que ela tá meio tipo, caralho, mas por que vocês fazem tão pouco, né? Ela não tá entendendo, Ela rasga um monte pra botar. E aí, quando chegam as duas meninas... Que elas só tacam na água. Elas botam um negócio, botam água dentro. Aí ela olha pra outra assim e fala, é assim. Mas tem um movimento de pessoas chazeiras que não gostam do chá de saquinho, porque falam que é ruim, né? Na verdade, até hoje dá pra comprar chá só o pozinho. Não, é óbvio. O chá pozinho não, a ervinha. Que você faz, você joga na água ali, mas tem gente que não gosta muito de saquinho. Pois é. A galera mais truzona do chá é que eu sou um cara mais do café. Então, eu também sou mais do café, mas eu adoro chá. Mas, por exemplo, eu entendo esse raciocínio porque eu não gosto muito de café instantâneo. Eu gosto de café, passado na hora. Pois é. Essa é a diferença. Mas enfim. Tem isso. De novo, são essas coisas pequenas coisas. As praticidades. Cotidianas. As diferenças cotidianas. Por exemplo, quando elas estão no muito mercado. Legal, né? Elas estão comprando um monte de coisa, né? E a Diane, ela fuma. Sim. E ela fuma direto, né? Sim. Normal nos anos 50, gente. Ela vai comprar um maço de cigarro e tem escrito: fumar mata. Smoking kills. E ela fala: que isso? Que isso? Mata? Que negócio é esse? Como assim mata? Porque antigamente tinha todo esse papo. Não, antigamente os médicos recomendavam fumar. Porque fumar te deixava mais alerta, te deixava perder peso. Fumar, se você fumasse na gravidez, fazia bem pro bebê. Talvez. Melhor. Minha mãe não fumou na gravidez, por isso que talvez eu tivesse nascido melhor se ela tivesse fumado. Eu não sei. Se ela tivesse fumado nos anos 50, meu antes Deus. dela nascer, ela teria sido melhor. E tinha todo aquele papo também de que melhora o funcionamento do organismo, do intestino. Tinha um monte de papo maluco assim. Caraca, e na cabeça dela, quando ela vê uma campanha anti-tabagismo, tipo, o quê? Assim? Tipo, pra ela não entra na cabeça dela. É bem rápida, né, a cena, mas é legal. Fortuna porque ela ainda tem... quando ela vai no restaurante com o Owen, ela consegue fumar no restaurante. Ainda tem área de fumante naquele restaurante. Porque no pub que o Jack vai com o cara... Não ele consegue. Vai tentar fumar o cachimbo, o dono falou, pode fumar aqui não. Isso que era um pub, né? Você vê. Às vezes era um pub sem área de fumante. Né? Área fechada, né? Não pode. Muito legal. Mas ela fuma na área fechada. Pois o restaurante tem área de fumante. Depende do restaurante. Será que lá fora ainda pode fumar em lugar fechado? Porque aqui não pode. Eu não aqui sei não tem mais área de fumante. São as regras lá. Enfim. Em Cardiff eu não sei como é que são as regras. Cardiff as regras são outras, né? Pois é. E aí você ia falar, né? Que a Emma conheceu as meninas lá. Sim. Quando elas conhecem as meninas, né? Ela tem uma hora que fica cada um num ponto, né? A Diane tá com o Owen, o John tá com o Jack. E a Emma tá com as meninas ali, trocando uma ideia. Ela fica meio mal porque ela começa a falar dos pais, ela começa a chorar. Aí elas começam a dar bebida pra ela. Sim. Não pra embebedar ela, mas vamos beber tirar com a gente. Tirar ela um pouco da tristeza, né? E é uma bobagem, porque quando o cara chega em casa, ela tá, tipo, dançando uma música mó velha pras meninas. E a garota só cantando, né? E dançando, né? Não é nada demais. Ela não tá, tipo... Sei lá, e mesmo se ela tivesse, não teria problema se ela estivesse fazendo um strip na sala, entendeu? Dane-se, né? O cara acha um escândalo. Ele fala, você não vai fazer isso? Vem aqui comer essa porra comigo, esse fígado. Ela começa a discutir com ele. Aí ela fala, você não é meu pai, você não manda em mim. E ele fica putaço, né? Que ele fala, eu não teria esse problema com meu filho, que não sei o quê. Você vê que, pra ele, é engraçado, né? Era da obediência aos pais, né? Não, e como cada um dos três reage a essa realidade, esse futuro que eles estão agora, esse brand new world, diferente, né? Pra ele não consegue lidar com esse futuro. Ele não consegue lidar com o mundo, ele não consegue fumar num pub, que ele não consegue repreender uma pessoa. Eu sinto que pra ele é o pior de todos. Porque pra uma menina jovem, esse mundo de hoje é maravilhoso. Tipo, tem tudo pra ela. Tem revista, tem música, tem maquiagem. O mundo, tanto que pra ela, é um parque de diversões. Não, e você vê que pra ela dá muita sorte porque aquele lance que a moda é cíclica, né? Por ela estar usando um casaco dos anos 50, que era só um casaco normal. Era o casaco dela, que ela veio. Ela vai numa agência de emprego, um negócio, e eles dão na hora o emprego pra ela, porque eles falam, nossa, você tá com uma roupa que tá super in, tá super na moda, porque é vintage. Que é estilo anos 50. Não, bicho, não é vintage, é a roupa dela. É verdadeiro então, dos você anos vê 50. que até pra isso ela tá se dando bem, porque ela tá num mundo onde já é cool
vestir e lidar com coisas dos anos 50. Exato. E até pra Diane, as coisas tão boas também. Sim, sim. Porque ela tá numa era de liberdade sexual que ela não tinha naquela época. Não, de liberdade geral, eu digo, não só de sexual, tudo, né? Se bem que a única tem coisa uma coisa ruim. É, o lance do brevet, O lance né? dela não poder pilotar. É, porque o brevet dela, o brevet é a coisa que permite ela voar, né? Com essa carteira de motorista do dos céu. pilotos. Ela, é o que ela fala, não, óbvio que eu não vou poder usar, né? Óbvio que ela tá vencida. Claro, que Torchwood poderia ter feito uma pra ela. É o que o Owen até fala. É verdade. Dá mais uma semana, a gente consegue fazer e tal. Mas ela insiste em voar lá no final do episódio. E ela vai pro além. E tem outra coisa, ela sabe pilotar aqueles aviãozinhos, né? Teco-teco, por né? exemplo, eu acho que ela não conseguiria pilotar aqueles aviões mais modernos, cheios de coisas... Ela fala isso. Tem uma hora que ela tá pesquisando no computador, ela fala, eu nunca vou conseguir tirar um brevet de hoje em dia. Porque eu não sei nem totalmente diferente. Se nos anos 50, e eu não sei nem se lá no Reino Unido, não sei se esse brevet, o BR, tem a ver com o Brasil, enfim. Eu não vou conseguir tirar a minha carta de aviação. O brevet. Eu chamo brevet, mas pode não ser brevet, tá? Eu acho que é. A minha carta de aviação, hoje, com esses aviões modernos, que tudo é botão. É tudo diferente. Ela tá acostumada a voar em monomotor, cara. Sim. Tanto que ela até fala, tem um que ela vai ver, ela fala, nossa, esse é igual um avião, o primeiro avião que eu viajei. Eu pilotei. Que eu usei na guerra e tal, não sei o quê. Eles ainda fazem desse? Aí o Owen até fala, eles sempre fazem desse. Aí também tem os outros, mas ainda se fazem nesses aviões mais antigos. Mas pra ela tirar a carta, ela não conseguiria. Porque ela teria que fazer outras coisas. Então, né? talvez ela conseguisse só pra esses aviões monomotor. Exato. De qualquer forma, isso é uma frustração pra ela. Tipo, eu não consigo, porque o Owen leva ela meio que pra pilotar, né? E o cara, de teste de e o cara fala, olha, desculpa, sem a licença você não consegue. Não, sem a licença você só consegue daqui a uma semana. Porque ele fala que parece ser um lugar que você paga. Ele fala, você paga X e você pode voar por tanto tempo. Então parece ser um negócio assim meio que pra quem tá aprendendo, principiante. Sim. E ela fala, não, me dá qualquer um, eu vou agora. Eu tenho a carteira. E o cara fala, não, com essa sua carteira você não vai a lugar nenhum. Sem carteira você só pode daqui a uma semana supervisionada. Pois é. E na verdade é fascinante quando você para pra pensar nessa personagem, que é uma mulher lindíssima, né? Dos anos 50. Uma pilota que já é uma carreira super... diferente, né? As mulheres dos anos 50 ou eram donas de casa, ou professoras, ou telefonistas, ou, sei lá. Enfermeira, no máximo. Enfermeira, né? Quer dizer, é uma coisa já super fora da curva. Sim, você vê que ela fala da Emilia Earhart. Sim, ela lógico. Ela fala, peraí, a gente foi pego nessa fenda do tempo e tal, você acha que a Emilia Earhart também? Né? Porque ela também sumiu. Sim. Aí o Owen fala, não, é difícil, porque isso foi tipo 1 em 1 zilhão a chance de acontecer com você. De 1 em 1 zilhão. Mas você vê que ela tinha as aspirações de Emilia Earhart. Ela com olhava, certeza. Porque a Emilia Earhart já era uma coisa completamente fora do padrão na época dela. Super, né? Então você vê que no começo ela até fala, eu nunca fico muito tempo no mesmo lugar. Que ele pergunta sobre namorada, né? E o Owen também pergunta, ele não pergunta, ele afirma assim, nossa, você fez UK até a Austrália em 4 dias. No avião lá no Gypsy, não sei o quê. Sky Gypsy, né? Que é o avião dela. Que é o avião dela. Então, assim, ela é uma mulher muito impressionante. Isso é importante, o avião dela tá aqui também. Tá. Eles não chegaram do nada, óbvio. Eles vieram com o avião. E o avião tá no hangar lá, guardado. Ficou guardadinho. Então, assim, pra Emma tá ótimo. Pra ela, tá bem também. A melhor, eu acho que é uma gradação. Porque ela também não tem nada a perder. Pra Emma tá ótimo, pra ela tá okay. bom, mas tirando que a única coisa que ela se importa não quer voar, ela tá meio limitada. Tá meio limitada. Mas vá lá. Agora, o cara... O John é o que mais... John, né? O John. Ele tá pior. Porque ele deixou pra trás família, mulher, filho. E ele tem uma das cenas, se não a cena mais triste ele tem um negócio, né? Ele é comerciante, tipo... É o que ele fala, ele tava perdeu viajando... tudo. Ele tava viajando pra uma reunião. Pra Dublin, eu tava indo pra Dublin pra uma reunião, aí na hora que o Jack pergunta, você faz o quê? Ele fala, eu sou comerciante, eu vendo quinquilharia, tipo, nada específico, né? E aí o Jack tem uma hora que ele bota lá a música pra ele, você vê que o cara tá tentando se adaptar, mas não tá conseguindo muito bem. E o pior de tudo, acho que quebra ele, porque até então eu acho que ele conseguiria cooptar com isso. Tipo, o Jack até fala, não, relaxa, você vai poder abrir seu negócio, a gente já conseguiu a documentação pra vocês. Você vê que Torchwood, eles fazem toda a base pra eles conseguirem se adaptar nesse mundo novo, é o que o Jack fala, nós ganhamos... Você pode abrir seu negócio, né? Nós ganhamos 3 pessoas do nada e nós somos responsáveis por elas, porque sim. Tipo, você vê que tem então a gente vai fazer tudo pra elas conseguirem viver nesse lugar, né? E é muito legal que cada um deles acaba sendo meio que... entra na tutelagem de uma pessoa de Torchwood, né? Você vê que o John fica com o Jack, eu acho que pelo lance de já ter vivido a mesma época, o Jack viveu os anos 50 também. Sim.
A Gwen fica com a Emma, que é a mais novinha, e o Owen fica com a Diane porque ele tá pegando a Diane. Porque ele tá pegando ela, né? Mas eu acho que é porque ele levaria ela mesmo. Porque ele leva ela pra restaurante. Sim. Pegar ela foi uma consequência. Eles se pegarem, na verdade, né? Foi uma consequência. Acho que tinha tudo a ver. Que tava meio que plantado. Ele poderia ter botado a Toshiko, né? Aí ela não ia pegar ninguém. Mas ou ia. Achei tão triste porque a Toshiko ficou com a menina nos episódios atrás. É verdade. Achei tão triste que a Toshiko apareceu pouco nesse episódio, né? Ela ajuda mais a levantar as informações, né? Eles ficam tentando procurar... Né? Ela, na verdade, traz uma informação muito importante. Ela consegue levantar onde tá o filho dele, né? Então. Que ele tá louco, desesperado atrás do filho. Ele quer porque quer Esse descobrir... Esse é o ponto principal ali pra ele. Quer descobrir o que aconteceu com a família dele. Porque ele parece ser um cara muito apegado ao nome, ao legado. Isso. Você vê que ele fica puto quando trocam o nome dele, né? Ele fala, não posso trocar. É o nome da minha família, é o nome da minha loja. Tem o meu nome na fachada da loja. Aí ele vai, você vê que a Toshiko levanta ele pra ele vai na rua onde ele morava, ele pergunta, você sabe do John, o cara que morava aqui? O cara, não, óbvio, né? Passou mais de 50 anos. Muito tempo, vai saber. não tem como saber. Ele pega um transeunte. Ele é de uma época que, se as pessoas estavam transitando perto da sua na casa, rua, a chance grande era que ela era dali. E hoje em dia não. Entendeu? E aí ele vai, ele vai investigando também ali e ele descobre que o filho dele tá num asilo. Isso que é foda. A cena dele, triste, a cena dele é a mais triste de todas. É a mais triste de todas, porque ele realmente chega, né, aí lá no asilo, procurar o filho dele, né, o Alan. E quando ele chega, é claro, né? O filho dele é um senhorzinho. É um senhorzinho já bem velhinho. Super velhinho, né? Porque, pelo que consta, ele nasceu nos anos 30. Quer dizer, ele já é um senhorzinho mesmo, né? Ele até fala. E pra piorar, eles falam a data ali, né? Você vê que ele é um vovozinho. E o pior de tudo, ele tá com Alzheimer. Mas é engraçado, né? É triste. Apesar disso... É muito triste. Apesar do John ser o mais velho e tudo mais, ele é o único que ainda tem alguém aqui. Porque a Diane não tinha ninguém. Porque ela vivia voando e ela não era conectada a nada. Livre. A Emma tinha os pais. E aí a Toshiko fala, o seu pai morreu com 40 e poucos anos. Jovem, né? Aí ela fala, nossa, o meu pai falou que ia morrer jovem mesmo. E a sua mãe, ela viveu até os 80 e pouco. Mas já foi feliz, também. Mas já faleceu. Então ela perdeu todo mundo. Perdeu. Cara, por mais que seja mais velho, ele ainda tinha alguém. Ele ainda tinha o filho. E aí ele vai, né, visitar e tá lá o senhorzinho sentado na cadeira. E a enfermeira vai falando, né, tipo, olha, seguinte, ele tá aqui faz algum tempo, ele teve que vir pra cá. Ele teve que vir pra cá porque ele não podia mais viver sozinho. Quer dizer, deixava o fogão ligado, não conseguia se vestir. Não, esquecia de se vestir. Não, e ela fala que quando ele chega, o cara pergunta, acho que a Diane, né? A Diane, a fulana já vai vir? Aí o pai olha, ela fala, é a esposa dele que faleceu. O quadro piorou depois que ela faleceu. Que ela isso faleceu mesmo, né? E ele não deixou nenhum filho. Isso deixa ele o cara mais bolado ainda. Porque eu acho que se ele achar, sei lá, um neto ou um bisneto, ele tentaria se passar por um tio pra se reencontrar com a família. Isso. Só que ele perde tudo, porque o filho dele... Ele não teve filhos. Tá doente, né? Não lembra de mais nada. E eu vou além. Se o filho lembrasse, eu acho que ele ainda ficava. Porque isso matou ele por dentro. Isso matou ele por dentro. Porque ele chega e ele fala, oi, eu sou... E acabou o nome da família, né, gente? Então. Que era tão importante pro John. Pois então, mas é que não era só o nome, né? O legado da família é o lance de estar conectado a alguém e a uma família, né? Isso. Você vê que ele chega lá e a mulher fala, ele é um tio de um... É um parente distante seu, ele vem aqui ver você. E aí ele vai conversando com o senhor, né? Fala, olha, você lembra disso aqui, quando você tá jogando futebol com seu pai? Ele mostra uma foto deles aí. Começa a voltar uma lembrança do... Porque o Alzheimer tem disso, né? Oscila. Ele puxa muita coisa do passado, mas ele vai e volta, né? E ele fala, você lembra do jogo que a gente viu o Liverpool fez tal coisa? Aí ele, eu lembro. Eu lembro. E aí você vê que ele começa a animar e aí o senhor esquece. E ele fala, o que tá acontecendo? Aí a enfermeira fala, acontece, ele... Vai lá no passado, lembra o negócio, esquece. E o cara tá chorando, né? Às vezes ele tem algumas lembranças da infância, o que é comum no Alzheimer, puxar uma memória muito antiga. Então, algumas coisas ele se lembra, às vezes, não é o tempo todo. E sim, o pai tá chorando e o senhorzinho, ele tá ali, tipo... Ele lembrou de um negócio. Tipo, verdade. Ele lembrou, tipo, o time tal ganhou. Mas foi isso, tipo, ele não lembra quem é aquele cara. Ele fala, eu sou seu pai. Ele pega na mão dele. Não, aí sabe o que quebra mais ele? Que o senhor pergunta, né, pra ele assim, fala, quando é que o papai vai voltar? E ele tá na frente dele, na frente. É foda, cara. E aí a enfermeira fala, eu não sou sua mãe, querido. É que ele pergunta, quando o papai volta, mamãe? Quer dizer, como se ele ainda fosse criança. E o pai tá ali na frente e ele não tá reconhecendo. Quer dizer, é uma situação
muito devastadora. É uma situação, assim, de quebrar o coração. Eu tava quase chorando. Quando eu também. Essa cena muito triste. É que tudo, né? O episódio te faz ficar embargado, que a trilha muda. É muito triste. É muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. É muito singelo, né? A forma como eles tratam, né? Engraçado que, assim, esse episódio, as atuações, elas, como sempre, elas estão, tipo, top notch, assim. Todos eles estão muito bem. Mas as cenas que tem o Owen... né, bicho? As cenas que tem o Owen... Eu não sei... É porque, assim, eu não gosto do Owen. Vocês já notaram. A gente não gosta. Eu acho ele um cara meio escrotão ele e tal. Escrotão, Mas, enfim, mas o personagem dele é bem escrito, como todos os outros e tal. Só que as falas dele é tão tech, é tão, tipo, brega, tipo, não. É brega, breguíssimo. Quando eu encosto em você e quando eu gozo e quando eu não sei. É tudo tão. Ai, que nojo, Não é nojo, mas tipo, caralho, cara. Tá bom, a gente entendeu, cara. Sexo, beleza, mas. Sabe? Sabe, assim? É brega o que ele fala. Breguíssimo, né? É horrendo. É muito tipo. Como é que chama? Diálogo de pornô chanchada. Nossa, né? Super diálogo de pornô chanchada, né? As cenas que acontecem, na verdade, entre o Owen e a Diane... Tem algumas bonitas. Tem algumas coisas que são interessantes, mas o aspecto geral da coisa é o seguinte. O Owen se apaixona por ela. E ela se ele realmente pelo se apaixona por ele. Eles se apaixonam e é pelo outro. É isso que faz ele meio que largar ela. Porque qual é o lance? Não, ela larga ele. Não, mas depois que ele dá o pé nela. Porque qual é o lance? Tá. Eles estão já há uma semana, mais ou menos. E aquilo, tá tudo indo muito bem. Ele leva... Por que eu falei que tem cenas bonitas, né? Porque apesar de ter alguns diálogos meio zoados, assim, vindo dele... Tem uma hora que ele leva ela pra jantar, ele vê... Quando ele leva ela pra voar e ela não consegue, ela fica meio chateada. Ele vai lá, compra um vestido pra ela. Sim. Você vê que ele tá se dedicando ele tá se dedicando, ele tá sendo legal. O Owen tá demonstrando ter coração. Entendeu? E aí é o que ele fala. Tem uma hora que eles acabaram de transar e tal, eles são deitados, e ela fala, nossa, tá quieto, o que houve? Ele fala, então, não vai dar mais. Não posso mais continuar com isso. Ela, por quê? Porque eu tô muito assustado. Porque a gente já tá mais de uma semana... Tipo, já tá virando rotina e não pode virar rotina. As coisas não funcionam assim comigo. E ele também fala assim, tipo... eu não consigo me concentrar, eu tô sem foco, eu só penso em você. O tempo todo é você na minha cabeça. Se eu tô sem você, eu tô mal. Eu preciso estar com você o tempo todo e eu tô assustado. Aí ela fala assim, eu te amo também. Porque tudo isso que ele tá descrevendo é uma pessoa que está apaixonada pela outra. E é o que ele fala, eu não... É mais ou menos assim... Eu não sou o cara do relacionamento, eu não posso... O Owen é o arquétipo do cara babacão que já tá meio velho, já tá com seus 30 e pouco, quase 40. Sim. E enfrenta um urso em mãos nuas, mas não consegue ter um relacionamento porque acha que isso vai... acabar com a liberdade dele. Entendeu? Sim. O que prova, mais uma vez, que o Owen é um completo babaca. Mas, enfim. Sim. Não é esse o ponto. Né? É o jeito que se faz. Né? Você pode ser um cara que não quer relacionamento, mas sem fazer essas escrotices. Né? Mas, enfim. Deixa pra lá. Mas isso meio que corta ele. Ele fala assim, olha, foi mal, eu gosto de você, mas não vai rolar. Sério, não é assim que eu funciono. E isso faz ela ir embora. Porque eu acho que se ele falasse assim, não... Ela tudo deixa bem, o bilhetinho. Vamos tentar, vai. Não é o que eu faço, mas eu tô afim de embarcar nisso. Não, ele não fala. Ela fala assim, beleza, é isso? Então eu vou embora. E é isso que faz ela querer ir embora. Porque nada mais prende ela. O Owen ainda tava prendendo ela, O Owen tava meio que prendendo ela e de também... uma forma boa, né? De uma forma Eles muito se positiva, prendendo. né? Só que pra ela... eu acho que ela pensou em longo prazo e viu que não ia dar, que não ia adiantar eles ficarem. Eles não iam ficar juntos. Do lance do Owen. Sim. Se ele fosse um cara mais sério... Às vezes nem ela tava afim de ficar com ele pra sempre. Às vezes ela só queria ficar um pouco com ele. Porque eu sinto que também a coisa mais importante da vida dela era voar, não homem. Sinta não, ela fala. Entendeu? Ela fala assim, sacou? O momento em que a gente tira a roupa e fica junto... É a segunda melhor sensação do planeta, depois de eu voar. Depois de voar. A primeira coisa é voar. A primeira coisa é a paixão dela. Esse diálogo ele ecoa, ele faz... O diálogo toca de novo no final. Quando o Owen vê ela voando, vem a fala dela de novo, tipo, o momento em que a gente tá junto é o segundo melhor, depois de voar. Melhor. E ele vê ela voando, e é o que eu falo, tem cenas bonitas, porque o lance maravilhoso. Ele, é bem vamos lá, maravilhoso. não que ele pudesse limar ela de fazer isso, não pode. Não. Ele não poderia nem... pensando assim, tipo, ninguém pode bloquear ninguém de fazer nada, mas ele também não conseguiria fazer. Não conseguiria. Mas o lance é que ele deixou ela ir. Deixou. Assim, tô falando de uma forma mais subjetiva. Dr. Tipo, I let you go. Tipo assim, tipo, tá bom, vai, você é feliz fazendo isso, então vai fazer isso. Vai fazer o que você ama, né? Tipo, vai viver sua paixão, que é voar, sabe? Que é uma coisa bonita que você vê que
É muito Esse bonito. episódio, ele é dividido em três partes sempre, né? Que são os 3 personagens. As 3 pessoas. E as 3 pessoas que estão com elas de Torchwood. E quando chega no final do episódio, a gente vê que é o momento da partida deles 3, partidas completamente diferentes, né? Sim. Você vê que... E a passagem deles afetou cada uma dessas pessoas. Cada um deles com influenciou consequências cada um deles. Reais. Exato. Porque o Owen, ele sente o amor e perde esse amor. Uma coisa perde, que... não, ele abre mão desse amor, né? Não, ele perde, tipo, ele fica sem a moça, então, né? mas ele não queria. Esse foi o grande lance pra ele, né? Ele tava vendo que ele já ia se apaixonar e é mais forte do que ele não querer fazer isso. É mais forte do que ele, tá dentro da personalidade dele. Mas alguém dele. levou ele ao ponto de se apaixonar. Isso. Eu acho que ele nunca amou ninguém tanto quanto ele amou a Diane. Aparentemente não. Aparentemente não. No caso da Gwen... a passagem da Emma também tem consequências, porque a Emma consegue o tal emprego em Londres, e a princípio a Gwen fica super bolada, né? Tipo, não, é muito cedo, Essa menina tem 18 anos. É muito novinha, né? A Gwen, ela já tem uns 20, ela tem mais ou menos a minha idade, uns 20 e pouco, quase 30. Quase 30, pra ela, é quase como se ela fosse uma irmã mais velha, ou até... uma prima. Não é mãe porque não dá idade de ser mãe, mas ela age como uma mãe. Ela se sente responsável pela garota. Então, e no caso da Gwen... As coisas que acontecem, né? Como isso influencia, mexe muito. Por quê? Demais. É engraçado até a cena, né? A menina tá dormindo no sofá porque ela vê que... beleza, a garota não pode mais ficar dormindo naquele pensionato, porque já rolou aquela rusga com as meninas e o cara tá de olho nela. Vou deixar ela na minha casa. E a garota tá dormindo no sofá, aí o Reese tá peladão, porque tá na casa dele. Porque a Gwen não avisou. A Gwen esqueceu de avisar também. Esqueceu, né? Tongou. Porra. E o Reese é o cara, dono da casa. Se ele quer andar nu, ele pode, né? Lógico. E quando a menina acorda, tá lá o Reese peladão. Peladão. Né? Rola aquele negócio. Ela fica escandalizada. E aí a Gwen fala, olha, essa aqui é uma quase prima minha, que veio passar o Natal, porque não tem o que passar. E aí o Reese, ele fica meio assim, mas ele fala, tudo bem, parente, né? Beleza, vamos aí. Só que em um dia, uma das vezes que elas saem, calha da mãe da Gwen ligar pra casa, o Reese atende e comenta, a sua sobrinha tá aqui. Ela fala, mas que sobrinha? Eu não tenho não sobrinha. Conheço. E aí, não sei do que você tá falando. Quando eles voltam, né, o Reese tá sentado no sofá puto, ela fala, o que houve? Ele fala, então, possesso. Sua mãe ligou e ela nunca ouviu falar nessa menina. Qual é o lance? Que você tá me mentindo? Aí você faz no trabalho, do tipo assim, ela fala, não, calma, eu posso explicar. Ele falou, não, o problema não é você ter trazido alguém pra cá, é a facilidade com que você mente pra mim. E aí você vê que isso já tá começando a causar um problema no relacionamento deles. Porque a gente sabe que a Gwen já dormiu com o Owen. Não, então, mas isso já aconteceu. Isso é uma coisa, assim, tudo que a Gwen... Assim, a merda que a Gwen não tá enterrando tá começando a feder. É aquilo que a gente falou bem lá no começo da temporada, né? Eu acho que a Gwen pergunta pra Toshiko, nenhum de vocês tem namorado? Tipo, você não vai conseguir Como é que é a vida lá fora? Não tem vida lá fora. Não tem. Vocês não conseguem manter um relacionamento com ninguém trabalhando em Torchwood, porque é muito segredo. E é horários malucos, é desgraçamento mental trabalhar em Torchwood. É verdade. Sim, sim. Essa é a verdade. Então, assim, nenhum deles consegue ter um relacionamento normal, e a Gwen, que vem de um relacionamento, também não está conseguindo manter. Por causa dos segredos de Torchwood. E o lado de Torchwood sempre fala mais alto, né? Porque uma vez que você entra nesse mundo maravilhoso de ET e demônio e gente que vem do passado... É muito mais interessante do que uma vida doméstica, quase né? como se fosse uma droga, né? Uma vez que você experimenta, você não consegue voltar. Você até volta, mas não é a mesma coisa. E a gente tá vendo esse arco da Gwen sendo inebriada por todas as emoções, né, que Torchwood provoca. E ela tá super imersa, super feliz em Torchwood, ela não quer saber, tipo, o Reese tá não é nem segundo nem terceiro plano, ele tá lá atrás. Ele não existe mais na vida dela. Dane-se. Ele tá ali só porque ele mora com ela, então ela tem que voltar pra casa eventualmente, né? E ele acaba isso. O que é uma pena, porque o cara é legal. O Reese é um cara bacana, você vê que ele não é um cara abusivo, ele não é um noivo escroto, porque... Em Torchwood, né, a gente vê que a gente brinca muito, tem esse lance de ser Ed, ser radicalzão. Ele poderia ser um outro Owen, sabe? Ser um cara babaca. Não, ele é o oposto. Não, ele é o oposto. Ele é o cara legal. Ele é fofinho, entendeu? Ele é legal. Ele aguenta até muito, porque claramente ela tá passando a perna nele várias vezes e algumas ele nota e ele faz vista grossa. Só que essa foi meio que a gota, né, que transbordou. Não, tá começando a encher a paciência dele, né, cara? Pois é, e muito por conta de todo esse clima merda que ficou, a menina vai procurar emprego, arruma um emprego em Londres. E a Gwen fica toda, né? Não, e ela fala, minha mãe sempre falou de Londres. Aí a Gwen fala, olha, não, é uma cidade muito grande, é muita informação pra você, fica aqui, a gente arruma uma coisa pra você aqui. E você vê que nem a menina fica feliz, e a Gwen, apesar dela estar meio que fazendo isso porque ela quer a menina perto
muito para assim, sensação de proteção mesmo, É perigoso deixar essa menina fora do seu tempo, out of time, né? Em Londres, solta, porque ela é mais inocente, ela é mais naiva, é mais ingênua, né? Ela não sabe como funcionam as coisas. Aí você solta ela em Londres, ela pode falar uma coisa que não deve, ela pode tentar fazer uma coisa que não se faz há muito tempo, ela podem abusar dela, porque ela podem abusar dela. Ela é muito inocente. Super inocente. Né? Tem um pouco disso, mas tem um pouco também daquilo da Gwen, tipo, não é melhor ficar aqui porque vai dar problema. Então, assim, ela ao mesmo tempo tá preocupada com a integridade da menina, mas ao mesmo tempo é tipo, ela é o meu subject aqui. Se eu deixo ela aí e dar uma bosta, fede pra mim. A responsabilidade vai cair nas minhas costas, né? E aí a menina fala o que eu acho que é o que faz a Gwen se ligar que realmente não tem o quê. Ela fala assim, olha, por que eu vou ficar aqui? Nada me prende aqui. Eu não tenho família, mas não tenho nada. E eu sempre tive o sonho de ir pra cidade. Cidade grande. Pra trabalhar com moda, que é o que eu gosto, entendeu? Era o que ela queria, E eu vou me dar bem. Dessa vez, porque, né, o cenário vintage tá voltando e eu sou dessa época e tal. A história dela é a que mais apresenta esperança de um futuro brilhante pela frente. E, de novo, como a série, esse episódio divide em 3 momentos, né? São 3 vislumbres de um futuro diferente. O futuro que tem tudo pela frente. O futuro incerto. Uma vida toda ainda pra se viver, né? O futuro incerto, porque a Diane, ela literalmente voa pro incerto, porque a gente não sabe o que acontece. Não tem um fechamento, né? Porque qual é o lance? Ela tem esse lance com o Owen, não chega a ser uma briga, né? Mas eles se separam, aí ele vê que ela tá indo ali pro pegar o avião dela, ele fala, não, você é louca, você não pode ir. Ela falou, não, seguinte, eu vou fazer isso. Eu vou voar. E eu tô sentindo que essa fenda vai abrir de novo e eu vou parar em outro tempo, talvez eu volte pro meu tempo. E ele fala, não, mas é arriscado. Ela fala, então, mas é o que eu vou fazer. Então, assim... Sabe o que ela fez? Ela pegou o primeiro avião com destino à felicidade. Exatamente, cara. Olha aí. É verdade, cara. Porque ela vai e, tipo... A gente não sabe o que acontece, o Owen não sabe o que acontece, a série não apresenta nada que acontece. Não tem fechamento. Tipo assim, ela voa e o episódio literalmente termina acaba aí. Com ela voando pro nada, pro horizonte e a tela ficando branca. Isso. Então assim, é o incerto. Então assim, a gente tem o futuro, que tem todo o futuro pela frente, o futuro positivo, incerto, né? O futuro incerto, que a gente não sabe o que deu. E o futuro e o John. Que acabou, que não tem futuro. Depois que acontece, né, esse episódio, essa cena aí, né, no asilo com o filho, ele fica, assim, completamente desorientado. Eles voltam pra sede de Torchwood e a gente vê que ele rouba umas chaves ali da recepção, né, que é alguma coisa do Yanto. Porque, o carro do Yanto. O que acontece é o seguinte, ele fala com o Jack assim, olha... Eu vi lá no meu filho, realmente não dá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar arrumar um emprego, eu vou ficar com esse nome falso mesmo. Tá tudo certo, Jack. Porque assim, qual foi o lance? Ele já conversou muito com o Jack, né? Aí o Jack contou que, tipo, é um futuro meio estranho pra ele, mas é assim mesmo, que ele sabe mais ou menos como o cara se sente. Aí o cara fala, conta aí, o que aconteceu com você? Ele fala, não, é complicado. Você não entenderia. Aí ele, né? mas você sabe minha história toda. E tá tudo bem, Aí né? ele fala assim, o que aconteceu? Você saiu do seu tempo? Ele fala, mais como ou menos. Como quem quer dizer, eu fiz isso. Eu entendo, Eu né? entendo, né? O Jack fala, mais ou menos, é mais complicado, mas é por aí, né? E aí ele fala assim, olha, seguinte, eu vou tentar tirar a carta de motorista, eu vou tentar arrumar um emprego, talvez numa loja, um varejo, alguma coisa. Vou tocar, né? Vou tocar minha vida com o que der. E você vê que quando o Jack abre ali, dá o mole, ele cata a chave do Yanto, depois mente pro Yanto e fala, eu tentei... Tava procurando aqui os itinerários dos ônibus. Ele fala, toma aqui, vai lá, boa sorte e tal. Pois é. Quando ele rouba a chave do Yanto, né? Dá um tempo e o Yanto vira pro Jack e fala, olha, percebi que minhas chaves sumiram. E ele tava aqui no balcão. Eles conseguem rastrear e o Jack, né, pega o carro dele e vai atrás. E aí a gente vê que ele foi pra casa antiga dele, onde não tem mais nada. Ele tá indo pra casa. Não tem mais nada lá. E quando o Jack abre a garagem, o cara tá dentro da garagem, dentro do carro, ele ligou, né, o carro ali. Ele deixou, pra ter gás, pra rodando. Ter gás. Basicamente, ele está se matando. Ele está se matando. E essa cena, de novo, as cenas com esse cara, com o John, elas são as mais tristes e as mais fortes, né? Super pesadas. Ele vê o luz do filho, ele se quebra, ele vai tentar se matar. Aí o Jack fala, não, você não pode desistir, você não sei o quê. Aí o cara fala, por que eu não posso? Não, eu gosto que o Jack fala assim, você ainda pode... ter família aqui, você pode recomeçar, você pode ter uma nova família, você pode ter um novo comércio, você pode fazer tudo isso de novo. E aí ele fala, não, eu posso, mas não quero, eu já fiz tudo isso. Eu já fiz. Eu só quero morrer pra ir ver minha mulher e tal, não sei o quê. Aí o Jack fala, olha, seguinte, se você for, não tem nada do outro lado. Não tem nada lá. Como é que você sabe? Porque eu já morri uma vez. Eu já morri. E eu vi que é só escuridão, que não tem bosta nenhuma. Tem nada lá. Você quer fazer isso mesmo? O cara fala, mas o que aconteceu? Ele fala, eu também sou fora do meu tempo, eu sou do futuro.
E eu vivi nesse passado, eu vivi na sua época. Tipo, a minha vida já é toda bagunçada e eu sei que não tem nada do outro lado. Você pode, né? Você tem a oportunidade de fazer o que eu não posso. Porque qual é a maldição do Jack? Ele tá amaldiçoado a viver pra sempre. Ele não consegue morrer. Ele poderia fazer uma família e tudo mais? Poderia. Sim. Só que ele ia sofrer o lance de ver todo mundo envelhecer, morrer. A gente sabe que ele vai ver isso mais pra frente. Isso! Então, assim, qual o lance? Ele pode, mas ele não vai fazer porque ele sabe que vai machucar ele. Então ele vive sozinho a vida toda. Isso! E aí o cara fala... Depois que ele conta pro cara que não tem nada, o cara fala assim, você não pode me deixar fadado, me amaldiçoar a viver. Ele falou assim, não me condene a viver. Não me condene a viver. Como se a vida fosse uma condenação. E aí, o Jack entende isso. Bate na cabeça do Jack, peraí, viver realmente é um fardo. É uma condenação. Viver demais. No caso do Jack é pior, porque ele vive sempre. Não, e aí, exatamente que entra esse dilema moral do Jack morrer ou não. Porque olha só, esse cara tá fudido, ele não tem mais esperança nenhuma dentro perspectiva, aqui nesse tempo, 50 anos depois da vida dele, ele não tem mais nada. Ele quer morrer e ele tem a possibilidade de morrer. O Jack... Ele tem o direito, né? Ele já estaria morto, né? Não, e o Jack nem se ele quiser. O Jack não consegue se matar. At all. Não, ele está condenado a viver pra sempre. Então, e no caso do cara é assim, não me condene a viver nesse mundo que não é o meu mundo. Sim. Que eu não tenho mais ninguém. Tipo, eu posso refazer? Posso, mas e aí? Pra quê? E, na verdade, esse cara tem sorte em relação ao Jack. Porque ele, de fato, pode morrer. Ele consegue parar com tudo. E é isso que faz com que o Jack ajude ele. Isso! Não é nem ajude, né? Mas esteja com ele ali, porque na cabeça do Jack é o quê? Ele fica com ele nos últimos momentos, né? Eu vou condenar esse cara a viver... Eu sei como é uma vida ruim miserável. Você tá aqui vivendo quando você não quer mais, tipo, quando você não tem mais propósito. Eu não tenho direito de condenar ele a isso. Ele não tem mais propósito. Quando a gente fala em termos de propósito, é isso. Veja, tipo, a Emma... Suicídio nunca é uma coisa fomentada. Pelo amor de Deus. É erradíssimo, mas nesse caso, pensa na cabeça do Jack, né? Você vê, a Emma tinha um propósito, viver a vida dela em Londres. A Diane tinha um propósito, voar. O que esse cara tem? Acabou. O propósito Acabou dele era a vida ver o dele. Filho, ter família. E o filho dele não teve filho. Tipo, o nome não perpetuou. A loja dele acabou. Tudo acabou. Acabou. Tudo dele morreu. Você citou aí Amy Horry. É completamente diferente do cenário deles, né? Em que eles estão presos no passado. É totalmente diferente. É uma história também parecida, né? Tipo, eles estão presos fora do tempo deles. Mas eles estão um com o outro, pelo menos, exatamente, né? Eles estão um com o outro, eles têm todo um futuro pela frente, você vê que eles adotam uma criança. Isso. Esse cara não. Não. Esse cara literalmente acabou, mas assim, não acabou porque ele não poderia. Acabou porque ele não tem mais vontade de estar nisso. Não. Pra ele acabou. É o que ele fala. Ele já casou, já teve filho, já teve ele fala pro Jack assim, olha, é o seguinte, você vai me tirar daqui? É triste. Tudo bem, você pode me tirar, eu vou pra Torchwood com você, a gente vai beber um negócio, amanhã eu acordo, tomo café, a gente passeia, eu vou abanar o meu rabinho e ser feliz na medida que tem que ser, enquanto eu quiser. Aí vai ter uma hora que você vai baixar a guarda. Nessa hora eu vou me matar da forma certa e você não vai ter como me impedir. Pois é. Do tipo, e aí você me vai deixa condenar... morrer com dignidade aqui. Isso. Me deixa aí, eu não tenho mais porquê. E aí você vê que... não me força a viver uma vida que eu não quero viver, sabe? Exato. E aí o Jack, ele não tem um diálogo, né? Você vê que a cena próxima mostra ali corta. as meninas. E quando volta pra eles estão dentro do carro, com o gás já tomando tudo. Você vê que o cara já tá desmaiado, né? As passagens de ar estão todas vedadas com pano. Né? O cara, ele sabe realmente como fazer. E o Jack tá do lado dele, segurando a mão dele. Segurando a mão dele, muito já bonito. Já tá desfalecendo, ele tá morrendo e o Jack tá normal. Tipo, o cara morre do lado dele. Ele tá só esperando. O cara morre do lado dele, a mão do cara cai, né? Do tipo, aquele morreu. E o Jack tá respirando o mesmo ar contaminado que ele. Vivão. Do mesmo jeito, tipo, ali, estático. E sofrendo. Porque ele viu um cara morrer do lado dele e não pode fazer nada. E ele esteve lá nos últimos momentos desse cara que não tinha mais propósito de vida, né, cara? Esse cara sabe o segredo dele e leva pra cova o segredo dele, né? E pra você ver, né, que... Como a passagem desse cara pela vida do Jack botou as coisas em perspectiva e impactou. Porque, tipo, esse é um cara que fez uma coisa que eu adoraria poder fazer. Mas eu não consigo, que tem a oportunidade de viver o fato de morrer. É muito louco. Além disso, o Jack, ele tem propósito, né? É diferente desse cara. Sim. É triste. E você vê que, tipo, no caso do Jack, todos esses eventos muito traumáticos, muito fortes, sempre... remetem à história dele. Você vê que quando a Suzy... Sempre remetem. Quando ele tem que colocar a Suzy ali naquele negócio de corpos, né? Você vê que ele no fica... IML ele fica ali, tipo, contemplando a situação. Quando ele vê a Suzy voltar também. Nesse caso, quando ele vê, tipo, o cara escolhendo morrer a viver uma vida infeliz. Ele tá ali também. Ele tá... Tudo isso faz o Jack lembrar mais da história dele.
Só traz mais luz a essa situação dele que a história de do Jack ser é um imortal, né? De ser imortal. E até esse ponto da história de Doctor Who como um todo, e Torchwood, obviamente, a história do Jack é um mistério pra gente. A gente não sabe ainda o que... Não. Na segunda temporada tem mais, né? O final dessa primeira já fala bastante. Já. Mas no segundo já dá uma aprofundadinha. Entra bastante na história do Jack, bastante, né, cara? Que é maravilhosa. Eu adoro o Jack. E é legal, e por isso que Torchwood é importante, porque pra caralho. O Jack é um personagem que nasceu em Doctor Who e a história dele ficou aberta a mistério em Doctor Who. Todas as aparições dele são bem pontuais e não tem mais... A gente não explora muita coisa. Torchwood é a história da história do Jack. O que é muito legal. Porque ele é um personagem riquíssimo, né? Ele é um personagem tão único quanto o Doutor, na verdade. Porque ele também tem as suas particularidades. Ele tem esse negócio dele não morrer. Ele tem esse negócio de Torchwood, dele comandar uma equipe que lida com coisas alienígenas. No caso dele é pior, porque o Doutor, ele é morrível, né? Ele é mortal. Não, mas eu digo que são personagens que têm características únicas, diferente de qualquer outro personagem dentro de Doctor Who. Então, assim, ele não é como Gwen ou Owen ou Toshiko Yanto. Ele é diferente. Nessa altura do campeonato, ele é um dos poucos. Você vê que, por exemplo, a Clara, ela se torna imortal, a Mi se torna imortal. Se você analisar, a Bill também se torna imortal até dado ponto. O Jack não. Não. Por exemplo, a gente vê ali no Twice Upon a Time que tem aquele arquivo das todas as memórias de pessoas que morreram. O Jack não está nesse arquivo. Não. Quer dizer, em tese tá. Porque o Jack vira o Face of Bowl e o Face of Bowl morre. A gente vê o Face of Bowl morrendo. Então ele está. Mas a gente nunca tem a explicação de como o Jack se tornou o Face of Bowl. Isso é mistério até hoje. É mistério. Você vê como a história dele é muito explorável. É muito foda, gente. Eu adoro o Jack Harkness. Eu adoro o Jack. É muito legal. Ele é o que faz a gente gostar de revisar Torchwood, né? E é legal porque tem assuntos sobre o Jack, porque é morte, né? O assunto da morte, ele é muito triste, ele é muito pesado. E às vezes você não consegue tratar isso em Doctor Who, mas você consegue tratar em Torchwood, porque é uma série mais adulta, mais, em Doctor mais Who séria, é mais leve. Tanto em Doctor Who quanto em Sarah Jane, morte é tratado, mas de formas diferentes. Mais leves, né? A forma mais visceral, assim, mais tipo pé na realidade, é Torchwood mesmo. Isso. Até porque você vê que, inclusive, tem um diálogo do Jack falando isso nesse episódio. Que eles estão falando sobre as consequências de ter essas pessoas, né? Ele tá falando com a equipe, ele fala o seguinte: essa é uma das piores missões pra gente, porque não tem vilão. Tem uma hora que a Gwen fala assim: ainda bem que foram pessoas daqui, né? Não foi alienígena. Ele fala: nossa, seria muito mais fácil. Porque aqui não tem vilão. Porque alienígena é a nossa expertise, né? Aqui, não, Viagem no Tempo também pra ele. Mas é o que ele fala: aqui não tem vilão, não tem monstro. Não existe um culpado nessa história. Não tem. O fato é, essas pessoas estão fora da casa delas e elas vão ter que ficar aqui. E nós somos responsáveis por elas. E é muito maneiro quando você pensa que é um episódio inteiro, de 40 e poucos minutos, em que não tem um vilão, não tem antagonista. O antagonista são as histórias. É um drama, né? É uma história dramática. Situação. É como se fosse um conto sobre 3 pessoas fora de seu tempo. E é um conto muito bem executado, Muito bem executado. Acho que a gente só na forma falar... audiovisual, né? Sim. Só pode falar, acho que da Emma, né? Porque a Diane voou pro desconhecido, o John morreu, né? Se matou. E a Emma vai ver o futuro brilhante que a gente tava falando, né? A Gwen realmente compra as passagens dela, fala assim, ó, tá aqui a de ida, tem aqui o dinheiro pra volta caso você precise na emergência, me liga, não fala com qualquer um, não dá confiança pra qualquer um. Ela tá super preocupadinha com ela. E aí você vê que a Gwen também, né? Ela aprende a deixar ir. Talvez isso impacte. A gente ainda tem uns episódios pra frente ainda, não vamos abrir muito aí o plot pra galera que não viu. Não vamos spoiler. Porque tem gente que tá assistindo com a gente. Tem gente que tá vendo aqui, Desculpa ter demorado tanto pra voltar. Acompanhando. Mas é isso também. Essa história ensina a Gwen a deixar um outro ir. A não ficar segurando. Eu também acho. Né? Que é algo que ela tá fazendo com o Reese, eu acho, né? Principalmente. De uma outra forma, mas sim. Que é o relacionamento mais forte que ela tem fora de Torchwood, né? No momento em que ela vê que a Emma vai e consegue, né, suceder, né? Ela tem uma vaga de emprego garantida em Londres, ela vê que... não é sobre emprego, né? É sobre a vida, né? Ela vê que, pô, beleza, ela consegue se virar bem. Eu consegui deixar ela ir embora. Apesar de eu ter ficado super apegada com ela, né? No caso da Diane e do John, eles não conseguiriam deixar esses caras. Porque o John fala, se você demora, eu vou me matar. E a Diane ia pegar o avião e voar pra destino à felicidade. Entendeu? Já a Emma era do tipo que se a Gwen tivesse apertado um pouco o cinto, ela ficaria. Eu acho que sim. Do tipo, não, olha, foi mal, você não pode. Ela
seria submissa ao ponto de falar, não, tudo bem, eu fico, você tem razão, eu sou só uma menina de 18 anos, o mundo é assustador lá fora, e a Gwen eu fala, vou ficar em Cardiff um pouquinho, depois eu posso pra longe, sei lá. Então, sei ela lá. inventaria essa parada pra menina ficar ali, conseguir um emprego de, sei lá, balconista ou qualquer porra, entendeu? Sim, mas ela foi viver o sonho, né, cara? É. Ela foi viver o sonho E a Gwen muito deixou, bonito. é muito bonito ver que ela foi encarar, é assim, no caso dela, não é nem encarar a cidade grande, é encarar a cidade grande numa época completamente diferente, sem ninguém, sem amarra. Tipo, é um futuro brilhante mesmo. Sim. E é legal ver a Gwen aprendendo a deixar isso acontecer. Cara, eu adoraria ver, sei lá, um audiodrama da Big Finish com o futuro da Emma. O que aconteceu? Uma mulher fora de seu tempo vivendo em Londres. É situacional, Na né? verdade, ela podia ser uma companheira do doutor Sim, até, né? sim, Porque não. é uma pré-história, né? Um background muito interessante. Então, mas é legal que, assim, é um background interessante, mas eu não ia gostar de ver ela como companheira do doutor, não. Sabe por quê? Porque ela como companheira do Ou doutor só seria... as aventuras dela em Londres. Não é nem aventura. Eu queria, assim... Porque se ela viajasse com o doutor... Ela ia voltar pra época dela, eventualmente. Ela ia pro futuro. Não. Eu queria ver, assim, situacional do tipo... Como é o dia a dia da Emma. O dia a dia. Um sitcom da Emma. Nossa, ia ser muito legal. Entendeu? Eu ia adorar. Dela aprendendo que, sei lá, você não precisa... As coisinhas cotidianas. Você tem, sei lá, cartão de débito, sabe? Coisa básica que não existia na época dela. Ou, sei lá... Telefone celular. Ou anticoncepcional. Essas coisinhas. Essas coisas básicas, saca? Muito legal, né? Internet. Ia ser muito legal. Ver ela conhecendo alguém, ver ela se descobrindo. Ela é uma personagem com um puta potencial ver ela de ter mais geral, histórias, né? Tipo, sexualmente falando. Você vê que ela é uma menina virgem, né? Num mundo Sim. louco. Então, assim, cara, ia ser muito maneiro ver isso. Ia ser muito bacana. Eu Mas ia gostar demais. É em aberto até hoje. A gente não tem mais nenhuma história com a Emma, assim. Infelizmente, Nenhum dos três não. personagens a gente tem histórias com eles. É triste, mas, A cara... gente tem as consequências que eles deixam. A Diane, em especial, né? A gente vai ver ainda ela... A passagem dela na vida do Owen repercutindo agora nos próximos episódios. Teve consequência, né? Terá consequência. Terá consequências. Mas eles em si não voltam, mas... E aí o episódio acaba com isso. O departure, a gente vê o momento de chegada e de saída desses três personagens entre aspas, nossa época de 2007. Pois né? E o impacto deles nas vidas de Torchwood. E é muito maneiro, cara. De novo, até então... o episódio que eu gostei mais da temporada. Não, eu gostei de vários outros, tá? Mas é um episódio maravilhoso. Eu acho que é um conto em forma televisiva, sim. Sim, é um Não conto. precisa ter vilão, não precisa conto ser sobre viagem no tempo. Não é um episódio de ação, não é policial, não é aventura. Não, é sobre relacionamento, é um drama. É um conto sobre viagem no tempo e relacionamento. Isso. É muito legal, gente. É muito maneiro. É muito bacana. Pra vocês verem como é um episódio simples, ele não tem nem uma grande quantidade de curiosidade. Não tem curiosidade, acho que ter. a única é que o episódio se passava no inverno, porque eles passavam no Natal, né? Perto do Natal. Só que pela flora ali do lugar, né? A folhagem Parece que foi verão. feito no verão, né? E outra coisa interessante é que a atriz aí que faz a Diane é muito amiga do Tenant e já dividiu até um flat com ele. Eles racharam apartamento uma época. Racharam AP, mas foi só isso. Assim. E a menina que faz a Emma, ela fez uma personagem minúscula no áudio da Big Finish também, com o Sexto Doutor e a Constance. E o John, né, o ator, ele fez um áudio lá com o Quarto Doutor, Quarto Doutor e Lila, The Darkness of Glass. Tipo, eles fizeram coisinhas pequenas. Até porque na Inglaterra não tem muitos atores, tem que aproveitar os que tem, não é verdade? Até porque a galera que trabalha no Doctor Who sempre faz projetos próximos ali, mas não foi nada tão impactante nenhum dos três atores, nem dos três personagens voltam. É uma história que meio que ficou por ali, mas muito boa, né, gente? Mas a trama, o drama, tudo é muito legal. Bacana, é muito bem executado, né? Pra caramba. E vocês já devem aí imaginar qual é nossas notas, mas pra não perder o costume, Thaís, de Hartnell Whittaker, sua nota para Out of Time. Vou dar um Matt Smith pra Out of Time. É muito gostoso e raro na história de Doctor Who e seus spin-offs a gente ter uma história que não seja necessariamente aventura ou ação. Tipo, não tem um vilão, não tem um monstro, não tem um alien. Tipo, é só situacional. É dramático, é só um drama, é só relacionamento, é só... O que acontece na vida dessas pessoas se elas forem tiradas de seu tempo? É isso, essa é a premissa dessa história. Tipo, não tem muito além disso. É gostoso ver o desenrolar das coisas, onde vai, quem vai pra onde, quem faz o quê e com quem. E também as consequências deles na vida da galera de Torchwood. Porque parece que eles foram escritos justamente pra dar um impulso para cada um, o Jack, a Gwen e o Owen, tomarem decisões de vida baseado no que eles viveram com essas pessoas. Então, eu acho que isso foi o que eu achei mais interessante, né? Então, assim,
Matt Smith dá uma nota justa aí pra esse episódio, que eu gostei bastante. Sim. E você, Fred Pavão, sua nota pra Out of Time? Eu subo um pouquinho. Eu não vou dar um Whittaker porque eu imagino que talvez tenha episódios que me agradem até mais. Mas eu dou um Capaldi. Olha, nota boa. Eu gostei muito desse episódio, assim, como eu falei no podcast inteiro, tipo, eu acho ele muito bem executado e muito bonito, o jeito que eles executam. É bonito assim, mesmo, é bonito. É viagem no tempo pura e simples, não é um conto com... Não tem uma invasão, não tem nada, é só pessoas que estavam no lugar errado na hora errada e que estão fadadas, entre aspas, a viver nesse tempo louco que são os tempos modernos. Entendeu? Muito legal, né, cara? É muito maneiro. Eu gosto muito as sutilezas desse episódio, como elas são bem tratadas. E o destino final dos 3 personagens e como esse impacto, como você falou, é muito maneiro. Aí vale um Capaldi pra mim, o que dá uma nota média aí de uns 11,5. Então, um Matt Smith meio de vida aí. Isso. 11,5 de 13 para Out of Time, um episódio de Torture. Um episódio bonito, como você falou. Bonito, ele tem uma beleza. Se você que tá ouvindo a gente assiste depois de ouvir esse review, vá lá e assista, vale muito a pena. Vale. Se você já assistiu... Também vale você vir aqui comentar com a gente, todo mundo, né? Se você assistiu antes ou depois, vale você vir comentar com a gente o que você achou desse episódio tão bem executado. E pra isso, como sempre, é sempre legal você mandar um e-mail pra gente por podcast@drrubrasil.com.br. Você também pode comentar com a gente nas nossas redes sociais, são diversas, né? Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Pássaro Twitter, que é um pássaro que ele passa pela fenda, ele tá no passado e pro futuro, porque tem tweets de várias épocas ali. Será que tinha um passarinho ali pousadinho no avião enquanto ela tava? Com certeza passou. Passaram vários tipos de organismo ali, com certeza, né, cara? Deve ter passado junto na fenda, sabe? Exato. Talvez um pato, não sei. Mas tem esse nosso Twitter aí e nossas todas as redes sociais que você acha em Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil em todas as redes sociais, somos nós. Vai lá e comente com a gente o que você achou desse episódio, qual foi o seu parecer sobre essa história tão maneira, tão bem executada e tão simples, apesar de mexer com uma coisa que não existe, né? Pois é. Mas é uma execução simples e muito bem feita, né, cara? Com certeza. Out of Time é um episódio, a gente sempre conta aí com a opinião de vocês, porque é isso que mantém aqui os motores ligados e rodando, como a gente sempre fala. É isso Sua aí. opinião vale ouro. Por favor, não deixe de dar sua opinião. E também, se você aí é nosso ouvinte já recorrente, você está sempre aqui revisando com a gente, é sempre bacana você estar seguindo a gente em alguns dos nossos feeds, para assim que o podcast sair, vocês já sabem bem, ele chega quentinho para vocês, eu sempre falo isso toda vez aí, 2 vezes por semana. Então é mole, você assina a gente aí pela RSS no seu agregador favorito, estamos também aí no Google Podcast, se você usa esse agregador, estamos no iTunes, para você que usa coisas da Apple, e óbvio, estamos no Spotify, essa plataforma que está fazendo a gente ganhar tanto ouvinte por aí. Se você é novo no Spotify, lembre-se sempre aí de dar o seguir a gente nas nossas redes sociais todas, pra gente crescer junto. Quanto mais a gente cresce, mais conteúdo bacana a gente traz pra você, não é mesmo, Thaís? Com certeza! Maravilha! Hoje é terça-feira, inclusive estamos gravando no mesmo dia que soltamos. Isso não faz diferença pra você, mas eu estou de férias. Então, estou conseguindo gravar e soltar no mesmo dia, isso é uma maravilha, tô felizão. Mas sexta-feira, estamos aí de volta, Thaís. Estamos de volta com o que dessa vez aí? Como a gente não consegue largar o osso não tem osso da série clássica... Não, isso é uma regra. A gente tem um arco da série clássica por semana. Exatamente. E essa semana a gente começa uma nova era. Nova era! Assim como a Emma... mundo ideal! Assim como a Emma, que vê aí um futuro brilhante pela frente, temos um futuro whole brilhante new pela world. frente com The Power of the Daleks, cara. Primeiro arco da Era Troughton, que começa agora sexta-feira. E já começa com Dalek, menino. É uma maravilha. Maravilhoso. Começa também com o Recon. Mas, detalhes. Vamos deixar pra se preocupar com isso na sexta-feira. Exato. Obrigado por estarem aqui revisando mais esse episodião com a gente, cara. Aquele abraço da sexta-feira e falou. Falou, tchau, tchau.